Bom, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pausa. Hoje a gente está com a Renata e o Everton para a gente discutir o final da nossa leitura coletiva de Verity, que foi uma leitura um tanto quanto diferente, né, de Verity. E se vocês vieram acompanhando, a gente soltou alguns diários de leitura durante todo esse percurso do mês. E hoje a gente vai terminar essa leitura coletiva com esse vídeo. Na verdade, é quase que uma live de nós três para discutir. É bom lembrar que é uma discussão com spoilers. Então, se você não leu o livro e tem problemas com spoilers, não assista a esse vídeo. Mas se você não tem problema nenhum com spoilers, pode ficar à vontade de assistir. E bora lá discutir esse livro da Colin com a gente, então, agora. Bora lá, a Renata vai começar agora lendo a sinopse pra gente, para vocês terem uma noção de como é essa leitura e como foi esse texto. Tá, eu só quero fazer uma observação antes de eu falar da sinopse, é que eu acabei de traduzir a sinopse gringa, porque a sinopse da editora brasileira tá dando spoiler, logo no primeiro parágrafo. Então, assim, muito obrigada, Record, por ter estragado a leitura de muita gente. Meus parabéns pra você, olha, tá de 10. Mas vamos lá. Lowen é uma escritora no limite da ruína financeira quando ela aceita o trabalho da vida dela. Jeremy Crawford, marido da autora best-seller Verity Crawford, contratou Lowen para completar os livros restantes da série de sucesso da sua esposa, que está impossibilitada de terminar. Lowen chega à casa dos Crawford preparada para procurar notas e possíveis plots para os futuros livros, esperando achar material suficiente para começar a trabalhar. O que Lowen não espera descobrir no Escritório Caótico é uma autobiografia de Verity que ela não esperava que ninguém lesse, página após página de admissões arrepiantes, incluindo da noite que a vida da sua família mudou para sempre. Lowen decide manter o manuscrito escondido de Jeremy, sabendo que o conteúdo iria devastar o pai ainda de luto. Mas, enquanto os seus sentimentos por Jeremy se intensificam, ela reconhece todas as maneiras que poderia se beneficiar das palavras de Verity. Em tudo, não importa o quão devotado Jeremy seja a sua esposa, a verdade aterrorizante pode impossibilitar ele de continuar amando-a. Olha, essa fala sobre o livro, né? Acho que é uma coisa que a gente estava conversando. A gente estava conversando em off antes do Everton entrar aqui na conversa. Que assim, eu tenho problemas com as sinopses dos livros da Colinha aqui no Brasil. E eu já vinha percebido uma coisa desde É Assim que Acaba, porque eles romantizam o máximo que eles podem esse livro pela sinopse. E vamos dizer assim, É Assim que Acaba e Too Late são dois livros pesados que você não pode romantizar e nem deixar de mostrar que ele vai ter pontos de gatilhos nessa história, como Verity tem, e Verity tem muito. Então, as sinopses nacionais, elas romantizam bastante isso, e isso é um problema, por isso que eu particularmente não leio nada de sinopse da Colin, que vem para cá. Exatamente por isso. Eu vejo o burburinho, entendo o que é a história, mas eu não corro para sinopse. É complicado, porque, assim, o livro gringo, a última coisa que tem lá na sinopse, pelo menos aqui na vendedora, na Amazon, é que o livro contém muitas descrições gráficas e ele é indicado para maiores de 18. Sim. Não tem esse aviso aqui feito pela editora brasileira. Então, fiquem de olho nisso. Já sai errado porque ela está sendo pelo um selo que não sai normalmente coisas mais adultas, né? Sim, exatamente. Tipo assim, é uma coisa que muito discute com a galera Record, né? Com o grupo Record. Ele tem uma casa que tem muitos selos e eles conseguem misturar as coisas muito. Claro que eles compram livros, as primeiras coisas, os primeiros títulos, eles não sabem como vai ser o andamento da história, né? Mas, tipo assim, pelo primeiro livro, você já sabe como é que vai ser a carga de uma história, como se for uma série. E aí tem casos de série que eles colocam as séries uma em cada selo e aí vem tudo diferente, sabe? É uma coisa que o Grupo Record, ele não tem 10 anos de mercado, né? Ele tem bastante tempo de mercado, ele já devia ter aprendido isso. Mas ainda continuam errando isso. Não tem, somente aqui a gente, né? A gente tá, esse negócio de identificar que o livro tem gatilho
né? É uma coisa recente, né? Então é interessante você colocar algo visual na capa, mais 18, ou escreva como, por exemplo, das seguinte, não, os da paralela. Todos têm, Paralela. todos eles É, vêm dizendo aí embaixo, né, que são para maiores de 18 anos. Se você não quer colocar algo visual grande na capa, que possa manchar o designer, mas atrás você coloca, as pessoas vão ler, vocês querem saber o que é aquele livro, né? E é bem interessante você colocar isso, porque hoje não tem mais como você passar por isso, além de romantizar e tudo, e depois você quer vender um thriller e quer romantizar o thriller o máximo possível. São coisas que não caixam, não caixam. Então esse é um grande problema. Exatamente. Além, fora de outros problemas que a gente tem no mercado editorial, né, a editora ainda vai trazer mais problemas para ela mesma, assim, sabe? De vez de facilitar, ela uhum. piora mais a situação. E Cancelada. assim, eles tiveram o cuidado de botar Too Late no selo Record, não no selo Galera, exatamente por Too Late ser um dark romance. Só que eles não tiveram esse mesmo cuidado com Verity, nem com É Assim Que Acaba, e muito menos com as Nessas Mil Partes. Qual é esse outro? Que eu tenho até ele aqui. Não sei onde, como é que é o nome dele. Todas as suas Todas as minhas imperfeições. suas imperfeições, porque não são livros jovens adultos, não são livros Uhum. dark romance, não são livros new adult, são livros adultos, dark romance e thrillers, que não entram nesse selo deles, né, do selo galera. É. Então, eu acho que deveria ter esse cuidado. Acho que no máximo um conteúdo adulto, ou aqui apresenta cenas, se você tem uma notinha dentro mesmo, uma folha lá dentro para mostrar antes de começar a narrativa, já tinha valido a pena para nos preparar o que foi Verity. Porque eu, Uhum. sinceramente, eu não estava preparada porque foi aquele primeiro capítulo. Eu nunca li nada tão Nossa. assim gráfico que a Colleen já tinha escrito, nada tão gráfico como aquele primeiro capítulo. E eu fiquei chocada. Eu fiquei muito chocada. Não, e assim, gente, eu não li nada de Corro, né, como você chama, né? Eu tentei engatar aí, sabe, dos projetos, mas ele tá aí parado aí. E depois dessa leitura, eu confesso que eu não sei se eu vou continuar. Tá nos planos para esse ano, né? Mas assim, pela essa escrita dela, a gente vai comentar isso mais na frente no vídeo, mas assim, eu tenho medo do que possa vir e eu sentar e ler os outros livros da Cole e não achar o que eu encontrei nesse livro, sabe? É assim, é diferente de outros thrillers. Tem outros thrillers que ele não começa assim, ele começa suave, e aí, com o decorrer da trama, a gente vai descobrindo quem são as pessoas, e aí vai se identificando, né? O thriller não, ela já joga já uma primeira cena agora, assim, violenta, e aí vai ser somada com detalhezinhos que ela vai inserindo, assim, olha, do primeiro capítulo ela já te avisa que o negócio não vai ser fácil, né? Nossa, não, exatamente. E assim, é uma coisa que a gente vinha discutindo. Nada se compara a tudo que ela escreveu com Verity. Assim, eu até brinco que os editores da Colleen falam que o novo livro dela sempre é o melhor que ela já escreveu, né? A gente vem escutando isso a cada livro que ela escreve, mas esse é totalmente diferente. E é uma coisa que eu venho discutindo com a Renata já há muito tempo, que não falam os leitores gringos da Colleen, mas os leitores brasileiros da Colleen não estão prontos para a nova escrita da Colleen. Eu acho que eles mostraram muito bem que não estão assim adaptados a esse tipo de escrita que ela quer aventurar. Ela aventura desde É Assim Que Acaba até o Verity, porque a gente vê muita gente falando mal, falando de pontos negativos, de que se fosse um romancezinho que você pegasse de um New Adult e de um YA, eles não estariam questionando. Mas eles não conseguem visualizar essa evolução de escrita e evolução de narrativa que a Colleen está ganhando a partir de cada livro. Assim como ela amadureceu muito bem do começo para agora. Né? Não, eu só ia falar que, assim, antes da gente engatar na leitura coletiva da Carol colocar pra gente de fazer isso, eu vi duas pessoas, dois bookstagrammers, falando que já eram leitores da Colleen e que eles não gostaram de Verity. Porque eles acharam a escrita muito estranha, não eram familiarizados com ela, e assim, é uma coisa que eu acho que a gente deve prestar atenção. É aquela coisa, né? Eu odeio a coisa do ter que ouvir, ai, tu não leu direito. Tu não gostou, tu não leu direito. Odeio ouvir isso, mas é verdade. Às vezes a gente, como leitor, não está pronto para ler certas coisas. E
o Everton, que começou agora, do primeiro livro que ele está lendo da Colleen, se ele for para os outros livros dela, eu que já sou uma leitora de anos atrás dela, cara, desculpa, Colleen, assim, tipo, te adoro, mas é uma escrita absolutamente medíocre o que tá para trás. Eu não tenho nem como fazer outra descrição. E outra coisa, dessas duas pessoas especificamente, os dois haviam falado mal de um outro livro de suspense que é muito bom, tipo A Boa Filha, da Karen Slaughter. Olha, cara, é um livro muito foda. E assim, as narrativas, aquela coisa de thriller, são muito parecidas com o modo que se constrói. Tem aquela coisa para resolver, tem os plot twists. É um thriller. A característica principal do thriller é te deixar sempre tenso. Não é a mesma coisa só do suspense, que tem uma coisinha lá que vai resolver e é tipo um nó que vai se desfazer. Não é isso. O thriller ele vai te consumir de uma maneira como leitor que os outros gêneros não vão fazer isso. Não necessariamente terror, que vai jogar lá na tua cara alguma coisa para te chocar. A mesma coisa com horror, que vai explorar a tua imaginação de outras maneiras, não é isso. Mas, assim, quando eu comecei a ler, que eu cheguei eu terminei, eu falei, é exatamente isso aqui. É exatamente a escrita da Karen Slaughter, e a Karen Slaughter é, tipo, deusa do suspense. E as pessoas não estão dispostas a ver isso, porque elas não estão dispostas a ler coisas que elas considerem ruins, que são fora do padrão. Porque uma das personagens principais aqui, ela não é uma boa pessoa. A gente não sabe se ela é uma boa pessoa. A história dela é horrível. Ela conta de uma maneira fria, que pode parecer nojenta, e ela fala de coisas que as pessoas não querem ouvir falar. É um negócio que a Colleen foi mexer aqui numa casa num vespeiro. Vespeiro, exatamente. Ela foi mexer num vespeiro que foi maternidade. E ela foi falar mal disso, e as pessoas não aceitam ler sobre isso. Não importa o quão escoladas elas achem que são. Se você for falar mal de maternidade, se você for falar mal de família, as pessoas não aceitam isso. E é justamente uma das minhas teorias. As pessoas pegaram e foram criticar justamente isso. Ai, porque ela é muito má. É o ponto de vista da vilã. Não tem porquê. Agora é aquela coisa. Vamos parar para analisar o sexismo da situação. É que aqui a Verity, ela é igualmente má, que nem outros personagens homens são muito maus e são endeusados. Eu já ia te falar isso agora. 5 décadas aí, todo mundo tem a cara do Darth Vader. Aqui no meu quarto tem umas 20 caras do Darth Vader em camiseta, em pop, em pelúcia e o cacete A4, entendeu? E as pessoas estão dispostas a não, porque do homem a gente espera isso, mas da mulher não. Inclusive, eu tava lendo... Isso que eu ia te falar agora. Assim, tipo, se fosse ao contrário, se fosse o Jeremy, se vocês descobrissem no final que era o Jeremy e não ela, o pessoal ia aceitar tranquilamente, entendeu? Ia aceitar tranquilamente tudo. E eu acho que era tudo que o pessoal estava esperando. Eu vi muita gente falando assim, eu estava esperando ele ser o vilão da história, né? Não esperava aquele final, e eu falei assim, gente... Mas, assim, tipo, ela te manipulou do começo ao fim. Nada me diz se aquela carta dela é verdade ou se não é. Eu posso muito bem acreditar que aquilo dela não é verdade, aquela carta, porque se ela não queria que a autobiografia dela tivesse aquela proporção toda, ela podia muito bem ter chegado para ele, olha, eu estou escrevendo um livro desse jeito, com esse ponto de vista, então não lhe assuste com qualquer coisa que você lê por aqui, se você encontrar. Então, vamos lá. A gente dividiu em tópicos para a gente conversar sobre a história. E, enfim, eu acho que até essa sinopse que eu dei, ela vai mais ou menos na mesma linha. Então, o primeiro tópico é o trabalho, em relação ao trabalho que a Lowen começa ao aceitar o trabalho para a editora e para a Verity. De primeira, ela é uma autora de thrillers também, só que não tão famosa quanto a Verity, né? Então ela vem de certo, assim, tipo, ela veio de um luto, ela veio de curtir o luto dela com a mãe que acabou de falecer, e ela viveu, acho que os últimos meses só cuidando da mãe, então ela estava trancada em casa.
ela tem um histórico muito ruim com a mãe desde pequena, porque ela tem sonambulismo e o que ela faz quando ela está nessas crises de sonambulismo dela assustavam muito ela e assustavam muito a mãe também, então isso acabou afastando muito elas. Você vai ver decorrente da história o quanto isso vai influenciar muito em como a Lois se tornou, né, depois de tudo isso, né, a mulher que ela se tornou, né, e é quando ela recebe, depois de muito tempo, do agente dela, uma chamada para fazer para uma entrevista que nem ele sabe o que é, para uma reunião de negócios, e que tá tudo meio confidencial, ninguém sabe o que é, só sabe que é uma reunião, que eles querem ela como autora, mas ninguém sabe pro porquê. E é quando a gente chega na cena mais gráfica que eu falo de todas as que a Colleen já escreveu, que é quando ela está indo para essa reunião, ocorre um acidente de carro com um cara que está na frente dela, esperando o sinal abrir. Aquela típica história de que o sinal está fechado, ele está com o celular na mão e não percebe que ele não abriu, e ele atravessa o sinal e é atropelado por um caminhão, e praticamente a cabeça dele estoura em cima da Lois, e aquilo deixa ela meio que em estado de choque. E um cara que está atrás dela, ou passando, percebe tudo isso, percebe que ela está em choque, percebe que ela está toda suja de sangue, e por instinto acaba levando ela para poder se trocar, se limpar e fazer o que ela tem que fazer. E a gente não descobre, mas no meu caso, né? Eu tive essa intuição de que aquele cara não ia ser só aquele cara que ela iria encontrar ali pronto, que ele ia ter alguma coisa no decorrer da história. O legal foi que os 6 primeiros capítulos, como a gente dividiu por capítulos as semanas, o legal foi isso, porque tipo, normalmente quando é os 6 primeiros capítulos é muito devagar, principalmente quando é o thriller, né? Ele é bem devagar, porque ele vai te construindo, te mostrando a história da narradora e tudo. Ali não. A Colleen te dá 6 capítulos para te tentar pensar e imaginar, meu Deus, o que está acontecendo aqui, né? O que pode mais acontecer se aconteceu tudo isso em 6 capítulos. Aí, passando por esse trauma, ela vai para entrevistar para a reunião e descobre que o cara que ajudou ela na rua é o marido da Verity, né? E que o que eles querem, na verdade, é que ela seja uma coautora da Verity nos 3 últimos livros da série que ela escreve, porque ela sofreu um acidente, todo mundo sabe que ela sofreu esse acidente, mas ninguém sabe o real, como ela está fisicamente agora, se ela está disposta ou não disposta a continuar escrevendo. Posso? Então, próximo tópico, Jeremy. E é justamente o que a Carol falou. A gente passa os primeiros 6 capítulos imaginando alguma coisa esse cara ou vai fazer, a Colleen joga ele como... Aliás, joga todo mundo. Aí com possíveis... eu não vou dizer assassino, porque não é necessariamente o tópico, mas assim, como possíveis vilões. Todo mundo é vilão aqui, e o Jeremy é um deles. Como a gente já falou lá no começo, a gente tende a olhar especialmente para thrillers e tal, para quando tem alguma história, alguma coisa mais macabra, aterrorizante, de olhar justamente para o homem. Ele é o vilão. E a gente não espera nada da mulher. A gente tá esperando que ela fosse simplesmente a vítima e vai sair correndo por aí, chorando, bababá. E não é isso que acontece aqui. O Jeremy, ele é um cara, ele é muito trabalhador, ele é o marido da Verity. E ele tá cuidando da Verity nesse momento que ela tá impossibilitada de continuar escrevendo, de terminar a série de livros dela. E a gente nem mencionou isso, mas são 9 livros e a Lowen tá contratada para terminar os últimos 3. É só isso, esse é o trabalho dela. E ela vai poder co-assinar com a Verity. Só que, no caso, ela vai ter todo o trabalho de escrever, mas não tem problema. Quando tu fica sabendo quanto ela tá sendo paga, tá tudo certo aí, entendeu? Tá lindo esse trabalho. Mas é aquele negócio. E também, assim, a Lowen também não sabe muito de muita coisa. Ela foi meio que jogada nisso de gaiata, assim, jogou no meio da história. O que ela sabe é o que o Jeremy conta para ela, que a Verity é muito fã do trabalho dela e que se fosse para pensar numa autora que para escrever tudo os livros dela teria que ser a Lowen, porque elas têm a escrita muito parecida, né? E a gente vai descobrir que não é bem assim, né? No decorrer da história a gente descobre que não é necessariamente assim.
E a gente vai tentar conhecer um pouquinho do como era a dinâmica do relacionamento da Verity com o Jeremy, principalmente como a Renata falou, que todo mundo ali é suspeito de tudo. Como a gente tem a tendência de achar que o homem é que é o vilão da história, eu acho que foi até o Andrei que falou num podcast que a gente gravou sobre o Thriller The Book, que a gente gravou, que normalmente o terror é meio patriarcal. Então a gente acha que sempre é o homem que vai conduzir e fazer tudo o que tiver que fazer de mal ali na história, né? Mas aí veio o Gillian Flynn e mostrou que é diferente. A mente da mulher também é uma mente muito macabra e obscura, e é o que a Colleen tenta te mostrar aqui também. E, assim, você vai desconfiar do Jeremy, da Verity, da enfermeira, do filho deles. Eu acho que a única que a gente não desconfia de nada é da Lois no começo, mas depois você fica com aquela história, será que ela não está inventando tudo isso também, né? Será que não é muita coisa da cabeça dela que ela está tentando manipular para poder, sei lá, ficar com o Jeremy no meio da história? Então, tem tudo isso que vai te... Se faz. Eu li Garota. Não, Menina Má. E Menina Má tem esse plot da garotinha ser a própria reencarnação do demônio. E tem uma cena quando a Lou ela tá chegando na residência da Verity, né? Não satisfeita de estar trabalhando, ela vai se meter lá para xeretar. Não sei por que ela devia. Eu, na minha sã consciência, não teria ido para casa dos outros, né? Não sinto confortável, não ia fluir nada. Mas enfim, tem uma cena específica. Tem uma cena específica que quando ela chega na casa, ela olha pela janela e pá! A Colin te dá uma cena de terror assim, olha, chega de arrepiar a espinha da tua costa, assim. E tu olha assim, tem um garotinho olhando pra lua, eu falo assim, pronto, é menina a mais esse filme. Esse menino, vão descobrir que esse menino é reencarnação e ele matou todo mundo e ele que tá contando a história. Plot twist. Mas é bem isso. E é uma coisa que ela, tipo, pra mim, eu me tremia todinha lendo o primeiro capítulo. E quando chegou no capítulo 10, essa cena específica do menino aparecendo do nada, eu tive que parar, respirar, porque eu tava assim, eu tava de noite, lendo uma cena dessa, eu não conseguia, eu não sabia, eu imaginava um menino na minha porta aparecendo do nada, pra me assombrar de noite. Fã de Colin Hoover morre, entenda. 3 morrem em leitura coletiva. Nossa senhora, 10. Um outro ponto que eu queria colocar é que são coisas que são criadas naquele mundo que a Colleen jogou a gente aqui em Verity. Número 1, que você vai ler sobre a história dentro da história dentro da história. Você vai acabar sabendo de vários plots vindo de várias pessoas, mas a principal narradora é a Lowen. Só que, como a Carol falou, ela tem uma questão com o sonambulismo, ela não é uma narradora muito confiável. Então você fica sempre... O que está acontecendo? Será se eu estou lendo isso mesmo? Será que se daqui para frente você sempre fica esperando? É tanta tensão que você sempre fica esperando. O meu tapete vai ser puxado. No próximo capítulo, com certeza, o meu tapete vai ser puxado. E pode falar. Pode falar. Não, eu ia falar justamente sobre os crônicos. A Verity coloca, na verdade, o Jeremy menciona que a Verity menciona para eles que ela deve ter inventado esse termo, mas que é algo que a Verity acha como real. Que algumas pessoas elas chamam eles de crônicos, que são eles são, digamos, imãs para tragédias. Uma coisa ruim acontece atrás de outra coisa ruim, e é exatamente isso que acontece nesse livro. Você pensa que não, terminou. É isso, não vai acontecer nada de pior. Não, amigo, vai acontecer algo de pior, com certeza, absoluta. Você fica esperando. Cada capítulo que passar, pode ter certeza que vai acontecer. É porque é exatamente assim, como não é totalmente narrado pela Lois, é narrado pela Lois e pela Verity, a história. Tu tá no momento olhando pela perspectiva da Lois, aquele pai cuidando da esposa que tá totalmente debilitada, com a criança ali que você vê
claramente está traumatizada por tudo que aconteceu na vida deles nos últimos meses. Ele que teve que largar a vida toda, ver a mulher ali parada, e quando ela se depara com os capítulos da Verity e vê tudo de ruim, tudo de macabro que essa mulher fez, nem ela consegue identificar e perceber que aquela mulher que está na cama fez tudo aquilo. Ainda tem um porém aí, né? Como a gente não tem o plot dos livros que a Verity escreve, então fica muito assim, muito indeciso assim, quem confiar realmente. Isso dá a certeza da dúvida, né? E quem confiar, porque assim, a Laura foi contratada para escrever a sequência, mas a gente não sabe qual é a sequência. Então a gente que trabalha já com literatura, a gente sabe que, por muitas vezes, escritores usam nomes que são do convívio dele, porque é o mais próximo, eles vão colocar ali, e no final, na hora de revisar, eles vão trocar, né? Então poderia muito bem ser a autobiografia da Verity, poderia ser um livro, digamos assim, é o próximo livro da sequência dessa série. E aí lá no final ela vai mudar, né, o nome da Verity, o nome dos personagens, né? A gente está lidando com uma autora que escreve suspense dentro de um suspense, né? Dentro de um thriller, na verdade, né? E assim, com uma outra escritora que também escreve thriller. Então, assim, já não bastasse a Lois ser, assim, digamos assim, problemática, não sei se é a palavra certa, né? Mas pode ser colocada assim, problemática, dentro do limite dela que é apresentado, já tem isso ainda, né? Que são escritores escrevendo histórias, então pode ser tudo inventado. A gente já teve outros livros que já trataram isso com a gente já. E assim, quando termina a leitura, o narrador finaliza no que isso é só um livro, né? Nada disso aconteceu, né? Tem as Elisas, que também é uma história muito, não sei se é não é parecida, né? Mas caminha nisso de não ter de ter a incerteza de quem é que está falando real, quem é que não está falando real, e isso traz assim, uma coisa assim que prende a gente bastante, porque a gente quer saber quem está falando a verdade, quem é que não está. E aí todo mundo entra como a gente vai pontuando no primeiro momento, todo mundo vai entrar como suspeito, porque ninguém realmente é confiável. E aí, quanto mais a gente vai lendo, mais a gente fica na dúvida, quem é, quem não é. Aí tu vai começar a duvidar de ti, da capa do teu livro, vai duvidar da tua cama, sabe? Tu começa a duvidar de gente, do teu pessoal, do teu imaginário e da história. Porque eu estava falando exatamente assim, que a mente da Lois, principalmente, não é uma mente que se passa confiança, né? Porque em alguns momentos, em momentos que eles estão na frente da casa, ela vendo o menino jogar bola com o pai e tal, ela olha a Verity em pé. E quando ela volta a olhar de novo, ela não está mais. Então ela pega essas peças na cabeça dela e a gente não sabe se é real, a gente não sabe se é coisa da cabeça dela que ela está imaginando ou não. E isso também deixa uma dúvida enorme, né? Eu quero só adicionar um negócio falando sobre os livros da Verity. Realmente a gente não sabe sobre o que ela... qual eram as sinopses dos livros dela. A gente só sabe que ela escrevia também thrillers. Todos os thrillers eram pelo ponto de vista das vilãs, das suas protagonistas, e que o nome da série eram As Virtudes, em referência às virtudes capitais. As virtudes capitais se sobrepõem aos pecados. Então, as virtudes que ela escrevia: humildade, generosidade, castidade, paciência, temperança, caridade e diligência. A gente não... Ficaram faltando três tipos que eu não me lembro agora quais eram os três últimos. Eu me lembro que era verdade e o outro era humildade ou era paciência. Era verdade, acho que era verdade e humildade, e tinha um outro específico, eu não estou lembrando. Tinha, pois é. E tem uma coisa, é muito bacana. Eu peguei nessa vibe de estar lendo no Kindle Unlimited, de ler muito sobre aquela coisa do o escritor escrevendo sobre escrever. Em alguns livros, isso foi super por acaso, não escolhi nada disso. Mas uma coisa, quando a gente chegou em Verity, a própria Verity fala em uma parte que o escritor ele nunca deve ter a audácia de escrever sobre si mesmo,
porque eles não estão, qualquer escritor não está disponível a se separar, a ter uma proteção entre a sua alma de autor e o seu livro. Então, ele nunca vai poder ser honesto sobre isso, ele sempre vai mentir para se sair bem. E é por isso que a gente sempre fica naquela coisa do e aí, o que está acontecendo? Se questionando das verdades. É aquela coisa, quantas verdades tem aqui? Tem a verdade do Jeremy, tem a verdade da Lowen, tem a verdade da Verity, desses outros personagens ainda que entram aí. E eu acho que a gente vai até para o outro tópico, que é justamente, eu nomeei verdade. E a Carol já tinha começado a falar sobre ele, que você passa o livro todo demonizando a Verity, porque ela é uma psicopata, ela é um demônio, ela é uma das piores personagens, ela é uma vilã mesmo, como de prato cheio. Só que você chega no último, na última parte, e o livro te desconstrói tudo aquilo que você construiu sobre ela. Então, no que você vai acreditar? Na verdade dessa escritora, que a Lowen coloca isso também. Eu vou acreditar em quê? Porque a Verity era uma escritora, era uma pessoa com a habilidade de manipular a verdade. No que eu vou acreditar? No que eu vi? No que ele viveu? Porque ele me falou uma coisa, eu vivi outra, eu só vivi uma parte. Só que a Verity está escrevendo sobre outra. E ela tá falando que tudo é mentira, que foi tudo loucura da nossa cabeça. Isso não parece um pouquinho de gaslighting? Tá falando assim, não, você tá louca. Eu não vivi tudo isso, eu tô com uma faca no teu pescoço, mas que isso? Você tá louca, você tá imaginando tudo isso. Exatamente, que tipo, é muito fácil ela chegar depois do que tudo que ela escreveu, chegar a deixar uma carta dizendo que é tudo mentira, porque, vamos dizer assim, se acontecer alguma coisa ali, vai ser a minha palavra contra dele. A famosa que autora e escritora sou eu, não é ele. Ele era o cara, que é meu marido, que estava cuidando de mim, e do nada fez alguma coisa comigo, com meu filho, com os meus outros filhos, aí vai. Então, deixa essa dúvida, né? E se ela não quisesse que tivesse tomado essa proporção toda o manuscrito dela, foi até como eu falei no começo, na hora que caiu a internet. Ela podia muito bem ter. Vem cá, eu estou escrevendo o livro assim, para me incentivar, com uma perspectiva um pouco diferente. Talvez eu esteja contando nossa história um pouquinho mais diferente do que ela é, mas caso você leia alguma coisa, que normalmente você não lê os meus livros, não se assuste, porque é isso. Não, ela deixou tudo escondido, tudo totalmente para ninguém ver, como uma forma de escape. Não que não seja uma escrita totalmente assim, uma forma de escape, porque a própria Colleen escreve assim. Ela mesma fala que Too Late ela escreveu assim, quando ela estava no bloqueio criativo, ela precisava botar aquelas ideias malucas da cabeça dela para fora, e ela sentou e escreveu Too Late. Mas ela escreveu Too Late junto com os leitores dela, numa plataforma que todo mundo podia ler. Diferente da Verity, que ela escreveu essa biografia, guardou para ela mesma, e se alguém descobrisse, se fosse confrontar, ela vai dizer que era mentira? Então, assim, não tem como você debater tudo isso que aconteceu e simplesmente acreditar no que ela botou na carta. Né? Ela coloca a carta num contexto, assim, bem estranho, né? Depois do... a carta é o... Me fugiu a palavra. não quero ser gerúndio. Tá, a carta é o ato final que a gente tem dentro do livro, né? Porque ela vai se passar já no período em que as verdades já foram colocadas, as verdades com muitas aspas foram colocadas à mesa, e ela tá, e a Verity está num dilema, e está num momento muito delicado, e ela vai escrever essa carta, e ela esconde a carta. Ela não só ter escondido a autobiografia dela, ela ainda esconde a carta. E ela vai colocar o porquê ela está escrevendo a carta, e porquê nessa carta também vai saber o porquê ela está escrevendo a autobiografia, né? E aí ela coloca uma certa culpa no Jeremy, né? Por conta de não estar prestando atenção e tudo, e vai trazer características de uma pessoa que é ausente, né, na relação. E aí ele vai explicar um pouco antes, ele já explica também o que ele estava sentindo pela Verity, né? E dá a entender que ela já tinha percebido isso, mas assim, talvez pelo amor, pelo tanto tempo, pelo tudo que eles passaram, ela conseguiu colocar isso, sobrepor, né?
esse sentimento de não estar sendo correspondido, né? É o que muita gente vê, né? Casamento muito por conveniência, né? Estamos juntos, mas assim, não existe amor, né? E não vai existir amor quando a gente realmente vê o que acontece, né? No capítulo antes da carta, né? O quão amor não existe de fato ali. E é bem interessante que se não tivesse a carta, a gente poderia ter terminado o livro assim, foi isso. A Violet é má porque ela é má. Existem pessoas assim, pessoas nascem má. Não tem, não assim. Não acha, porque foi isso, como a gente vê muito em Dark Romance, Romance Hot, né? E, porque ele foi isso e aconteceu 15 coisas com ele diferentes em um dia. E por isso que hoje ele é o céu de uma grande empresa e ele tem 500 mil dinheiros no bolso, porque ele foi muito traumatizado, né? Fazendo assim coisa. Não leve a sério, gente, não vou me cancelar, por favor. Mas a gente viu muito assim, né? Pessoas que resolveram traumas, assim, elas não nasceram má. Mas que tem que levar em conta que existem pessoas que nasceram má, né? E a Colin coloca isso também, né? Além dela dar outros gatilhos, não o suficiente, ela colocou todos os gatilhos que ela tinha na mente dela nesse livro. Não vai ter mais nenhum, tá? Só romance agora, quero falar pra vocês. Ela colocou tudo que tinha pra colocar aqui. Né? Tem outras histórias que a gente vê, olha para mim, instante eu consigo identificar, né? Por exemplo, que você fez, Menina Má, que é uma história sobre uma garotinha. Ela nasceu má, gente. Não foi nada. Ela teve uma vida muito boa, né? Ela nasceu num lugar bom, pais quase todos presentes, né? Mas ela tinha uma mãe que era muito boa com ela, muito dedicada, e não tinha porquê, mas ela nasceu má. E pode ser considerado também, nessa perspectiva, até a gente descobrir o final, dá muito entender assim, realmente, ela é uma vilã, bom, não tem mais o que for. Se não tivesse a carta, eu teria muito bem concordado com o final do livro, sabe? Eu teria aceitado, então eu não teria seguido adiante, sabe? Com meus traumas agora, por leitura, a ressaca literária, tudo tranquilo. Mas a Colin, assim, vou te jogar essa cartinha aqui, olha, lê essa cartinha aqui, olha. Tu tá com dúvida? Não, então toma, lê essa cartinha aqui e vai embora. É isso que ela coloca no coisa.